Olá, nono ano! Estamos iniciando a aula de ciências e essa semana nós vamos estudar sobre mitocôndria. Na semana passada, seguindo o portal Eleva, a gente conheceu as organelas da célula animal, onde a gente encontrava complexo de Golgi ou complexo golgiense, ribossomos, lisossomos, retículo endoplasmático, núcleo, citoplasma, membrana plasmática, todas essas organelas de uma célula animal. Uma dessas organelas que tem um papel importante é a mitocôndria. Por que a mitocôndria é um papel importante, tanto que a gente vai ter uma aula só para falar sobre ela? É através da mitocôndria, que é uma organela encontrada nas células animais, que a gente consegue obter e gerar energia no nosso corpo para exercer diversas atividades, né? Pensar, caminhar, comer, falar, correr, escutar, para que todas as funções do nosso corpo funcionem, a gente precisa de energia. E essa energia a gente obtém através dessa mitocôndria. Então vamos entender um pouquinho como é que é constituída, como é que a gente entende as partes e compreende as partes da mitocôndria, e depois como é que ela consegue gerar essa energia, ok? Então vamos lá. A mitocôndria é uma organela da célula animal que fica no citoplasma e quando a célula ela precisa gerar muita energia, exemplo, uma célula muscular de tecido muscular, ela precisa gerar muita energia para fazer a movimentação do nosso músculo. Então, quanto mais energia a célula precisa, mais mitocôndria vai ser encontrada nessa célula, no citoplasma dessa célula. Então, se for uma célula que não gasta muita energia, que não tem uma atividade constante, ela tem menos mitocôndria. Se ela tiver muita atividade, como exemplo, as células nervosas do nosso cérebro, elas pensam o tempo todo, elas estão o tempo todo trabalhando. Então, para isso, elas precisam de um número maior de mitocôndrias nessa célula. Quais são as partes da mitocôndria? A mitocôndria ela tem uma membrana externa, ou seja, uma pelezinha, uma película externa, que vai fazer a função de proteção, e nós temos uma membrana interna, que é essa de laranja aqui, né? Essa membrana interna, a gente percebe que ela tem várias dobrinhas, ela tem várias voltinhas. Essas voltinhas aqui que a membrana interna dá, a gente chama de, então, olha aqui uma voltinha, chama de cristas mitocondriais. Essas cristas mitocondriais, elas têm essas dobrinhas aqui, tá? Então, quando a gente falar em cristas mitocondriais, a gente está falando das dobrinhas que a membrana interna, ou seja, a membrana de dentro, faz dentro dessa organela, ok? Então, já vimos membrana externa e membrana interna. Membrana interna aqui, que são essas voltinhas, e essas dobras a gente chama de cristas mitocondriais, ok? Dentro dessa membrana interna, nós encontramos, né, algo muito parecido com o citoplasma da célula. Ele é um líquido onde vai estar algumas organelas, alguns materiais, algumas proteínas dentro desse líquido. Esse líquido dentro da mitocôndria, a gente não vai chamar de citoplasma, tá? Citoplasma é o líquido dentro da célula. Dentro da mitocôndria, a gente vai chamar esse líquidozinho aqui de matriz mitocondrial, tá? Então, o líquido que onde fica o DNA, que fica as proteínas da célula, dentro da mitocôndria, a gente chama de matriz mitocondrial, tá? Olha que coisa interessante também. A mitocôndria, assim como a célula, ela tem um DNA próprio. Ela é uma organela que ela tem DNA dentro dessa organela, né? Então, aqui eu fiz o desenho do DNA em roxo. E como não é o DNA da tua célula, que está lá dentro do núcleo, bonitinho, revestido pelo núcleo, é o DNA da mitocôndria, a gente vai chamar esse DNA, então, de DNA mitocondrial. Esse não é o DNA que vai definir as tuas características do corpo, a cor de cabelo, cor de olho. Não, esse é o DNA da mitocôndria. Ele vai auxiliar na produção de energia. O DNA onde decide a cor do teu olho, a cor do teu cabelo, a tua altura, a cor da pele, é um DNA que ele fica dentro do núcleo da célula e não da mitocôndria, tá? Então, que lá é o DNA da célula, esse daqui é o DNA da mitocôndria, que a gente chama de DNA mitocondrial, tá? Espero que tenha ficado claro para não confundir, ok? Então, membrana externa, membrana interna,
cristas mitocondriais, o DNA da mitocôndria, e esse DNA fica dentro, né, desse líquidozinho que a gente chama de matriz mitocondrial, que é um líquidozinho onde ficam essas organelas e proteínas. Além desse DNA, nós temos na mitocôndria uma organela chamada ribossomos. Qual que é a função do ribossomos? É a mesma função do ribossomos na célula. Ele vai sintetizar, ele vai produzir, síntese significa produção, então ele vai produzir algumas proteínas para ajudar na transformação, na geração de energia. Então, ribossomos, né, a gente, se quiser pode até escrever aqui, ele vai fazer a síntese de proteínas, ok? Essa é a função, ele vai produzir proteínas para que o nosso corpo, essa célula, consiga gerar energia. Agora vamos ao ponto principal. Como é que essa célula gera energia? Então a gente vai vir aqui embaixo, aqui, ó. Realiza a respiração celular aeróbica. A célula, para ela poder gerar energia, produzir energia, ela precisa fazer esse processo que a gente chama de respiração celular aeróbica. O que significa isso? Respiração celular é uma troca de gases que acontece dentro da célula, assim como no nosso corpo. Nós temos aqui, né, no nosso corpo, a respiração corporal ou respiração pulmonar, né, que é o quê? A gente pegar o oxigênio da atmosfera, introduzir, levar até o nosso pulmão. Lá no pulmão vai ter a troca de gases e vai sair o gás carbônico para o nosso corpo. Então, teve troca de gases no pulmão. Então, respiração celular é a troca de gases na mitocôndria, dentro da célula. O que vai acontecer aqui, então? Ele vai receber oxigênio nessa célula, depois de fazer sua atividade, ele vai liberar gás carbônico, igualzinho ao nosso corpo, nenhuma diferença, tá? Só que é uma respiração celular aeróbica. Aeróbica significa que tem a participação de oxigênio, né? Porque nós temos células anaeróbicas, que conseguem fazer uma respiração sem o uso do oxigênio, e nós temos respiração celular aeróbica. A aeróbica utiliza oxigênio, então, ok? Como é que ela vai conseguir gerar energia com os itens que ela tem? Primeiro, a célula ela precisa ter glicose. O que é a glicose? Ele é um produto que vem dos alimentos, que é uma reserva energética encontrada nas plantas e animais, que é o glicogênio. Essa reserva energética, que é um açúcar, ele é encontrado em 3 tipos de alimentos, né? Quais são esses 3 tipos de alimentos? Carboidratos, que são massas, grãos, cereais no geral. Lipídios, que são gorduras, né? Então, óleo vegetal, gordura animal. E nós também temos proteínas, que é aquela que a gente encontra em batata doce, em frango, em ovo. Quem é aqueles maromba de academia que faz a dieta só em base de proteína, né, conhece bem quais são esses ingredientes, né? Mas os principais são batata doce, frango, ovo e entre outros, que são alimentos ricos em proteína. Esses 3 tipos de alimento, carboidrato, proteína e lipídios, que são gorduras, eles vão fornecer energia para o nosso corpo. Então, quando a gente come esse alimento, pelo nosso processo, pelo nosso sistema digestivo, ele vai quebrando a molécula desse alimento e vai transformando ele, vai levando ele até as células para transformar em energia. E quem vai transformar esse alimento em energia? A mitocôndria. Então, quando esses nutrientes chegam até a célula, eles vão ser levados até a mitocôndria. A mitocôndria vai receber esse açúcar, que a gente chama de glicose, né, que pode ser de carboidrato, de lipídios ou de proteína. Recebendo esse açúcar, ela vai receber o oxigênio também, só que pelo nosso sistema respiratório. Então, quando a gente leva o oxigênio até o pulmão ele vai levar esse oxigênio, né? A corrente sanguínea, os vasos sanguíneos vão levar esse oxigênio até todas as células do nosso corpo. Então, a célula ela recebeu alimento, que é o açúcar, glicose, e recebeu oxigênio. Com esses dois dentro aqui, né? Então, aqui nós agora nós temos o O2
e nós temos a glicose. Vamos escrever aqui bonitinho. Isso entrou dentro da célula. O que ela vai fazer? Ela vai unir, ela vai ter vários processos químicos, transformações químicas, e vai transformar esse açúcar e esse oxigênio em 3 itens. Quais são esses itens? Ela vai liberar gás carbônico, que nem qualquer outra respiração. Então, quando a gente pega o oxigênio, transforma ele quimicamente, a gente libera gás carbônico. Então, ela vai fazer a mesma coisa. Pegou o oxigênio, liberou gás carbônico. Além de liberar gás carbônico, ela libera água também. Esse processo acaba liberando moléculas de água. E também vai produzir a energia. Essa energia gerada pela mitocôndria, a gente chama de ATP. O que significa a sigla ATP? Adenosina trifosfato, né? Então, ATP, adenosina trifosfato. Esse é o significado dessa siglinha aqui. Mas a gente pode usar só a sigla para entender que ATP é a energia gerada pela mitocôndria, tá? Eu espero que tenha ficado bem claro. Na próxima aula, ainda dessa semana, segunda aula dessa semana, eu vou explicar um pouquinho, né? Vou falar um pouquinho sobre a questão de como o oxigênio e como esse açúcar ele chega até a célula. Eu já dei um pequeno resumo aqui nesse vídeo, mas no próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho mais como é que a glicose, o açúcar, chega até a célula, até a mitocôndria, e como é que o oxigênio chega até a mitocôndria, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Leiam o conteúdo, que apenas essa videoaula não vai ser o suficiente. Então, leiam o conteúdo do vídeo, vejam o conteúdo do livro, vejam as videoaulas extras que tem, material complementar, ok? E qualquer dúvida pode perguntar aqui nos comentários. Bons estudos!